Olá pessoal, bom dia. Aqui é a professora Isabelle. Estamos iniciando a nossa primeira ação da unidade curricular Fotografia é um clique da solidariedade. Nessa nossa primeira aula, nós teremos um primeiro contato com a fotografia, sendo a sua história, o nascimento da fotografia. E nós responderemos três perguntas. Quando surgiu, né? Quando surgiu a fotografia? Quem foi o seu inventor? E qual foi a importância dessa invenção para a humanidade? Iniciando a fotografia, como é conhecida a arte de desenhar através da luz, foi criada por Nipsey. Nipsey, em 1820, ele, através de uma placa de vidro com uma solução contendo estanho e chumbo, que na verdade nada mais é do que asfalto, ele conseguiu, através da exposição dessa placa, por um grande período de tempo, com a luz, com a iluminação certa, numa máquina específica, essa máquina bem aqui, ele conseguiu fazer a nossa primeira fotografia. A primeira fotografia que permaneceu por um tempo. Mas só foi considerado a primeira fotografia que perdurou, que durou, né? Que ela conseguiu ser mantida em 1826. Nipsey foi um inventor francês. Entretanto, Nipsey, a sua história é um pouco complicada. No período em que ele criou essa fotografia, no século XIX, o país dele estava em guerra e Nipsey, ele, como todos os homens capazes, ele foi enviado para a guerra. Entretanto, por causa de uma fratura, né, impossibilitou de que Nipsey ele foi reposicionado no campo de batalha. E como muitos homens que voltaram para o seu país, que não tiveram a possibilidade de servir a pátria, Nipsey ele se afundou por um período de tempo no ópio, nas drogas, porque que era infelizmente uma das saídas, mecanismos de escape de homens impossibilitados de servir a pátria. Depois de sair desse período de tempo um pouco nebuloso, Nipsey ele se colocou na posição de construtor, de inventor, e começou a iniciar um dos percursos que muitos homens antes dele começaram a construir. A fotografia, ela foi um desejo bem frequente, uma vez que a única possibilidade de se marcar ou se fazer com que durasse, eternizasse uma imagem era através de pinturas. E como nós podemos perceber, criar uma pintura, ela demora tempo e é impossível de se fazer em algumas situações. Então, Nipsey, ele conseguiu possibilitar a eternização de uma memória, de uma figura, sem a intervenção direta das mãos de um homem. Nipsey, ele conseguiu, depois de construir essa primeira fotografia que durou em 1826, ele se juntou a um outro inventor chamado Daguerre, que até desde 1827 até a finalização até a sua morte. Daguerre foi o seu principal investidor financeiro e seu colaborador através de invenções envolvendo a fotografia. Ambos trabalharam por muito tempo e são considerados os pais da fotografia. Aqui são algumas figuras, né? Eu acho que eu mostrei. Eita! Aqui é a primeira figura que Nipsey conseguiu eternizar, que é a foto dessa sacada. Aqui é uma fotografia de Daguerre, um pouco mais nítida. Daguerre foi o primeiro criador de um autorretrato. Aqui a gente tem o autorretrato da Daguerre. De certa forma, era a primeira selfie. Então, Nipsey foi considerado o inventor da fotografia e Daguerre foi o primeiro homem a tirar um autorretrato. E essa foi um pouco da história da fotografia. Qual foi a importância dessa invenção para a humanidade? Convenhamos, século XIX foi criado essa possibilidade de tirar fotos. E no próximo século, nós tivemos as grandes guerras. A possibilidade de você eternizar fatos históricos sem a intervenção direta de uma mão humana era bem interessante. Por quê? Porque antes de ser criada, as pinturas elas eram
elas eram perpetuadas através da imaginação ou da descrição de quem viveu aquele momento histórico. Com a fotografia, nós podemos ter uma foto fidedigna e verdadeira do que realmente aconteceu. Então, a possibilidade de você eternizar um fato histórico no momento em que ocorreu foi bem interessante. Óbvio, não foi tão rápido a utilização das fotografias nesses períodos históricos, uma vez que a primeira foto que da Gary e Nipsey conseguiram criar, precisou ficar em exposição à luz por 8 horas. Um grande período de tempo. Então, eles iniciaram, mas teve a necessidade de um grande aperfeiçoamento. Até mais, pessoal!